Bem-vindos a mais um webinar sobre o programa Apoiar. Hoje vamos estar a apresentar a medida Apoiar Mais Simples, cujo aviso foi publicado ontem e, portanto, a partir de ontem já é possível submeterem as vossas candidaturas. Esta medida destina-se a empresários em nome individual sem contabilidade organizada. Este webinar vai decorrer como de costume, portanto, vamos ter primeiro a apresentação da medida que vai ser assegurada pelas entidades que estão envolvidas no processo. Do lado do Compete 2020 temos Fernanda Alfaiate, da Comissão Diretiva. Do lado do IAPMEI vamos ter Pedro Cilínio, Diretor de Investimento, e também Nuno Alves, Diretor de Investimento do Turismo de Portugal. Vai ser possível colocarem as vossas questões através da janela de chat, como tem sido habitual. Eu penso que o Fernando já está preparado, eu passo então a palavra. Obrigada e até já. Muito bom dia a todos, mais uma vez obrigado pela vossa presença e, portanto, vamos iniciar aqui uma apresentação de uma medida Apoiar Mais Simples, que foi recentemente publicada através do novo regulamento que foi alterado recentemente, a 15 de janeiro. Após uma primeira fase de apoios destinados, sobretudo, a apoiar a tesouraria e a mitigar os impactos negativos causados pela pandemia sobre a faturação das empresas, apoiando a fundo perdido os custos de financiamento. Estes apoios são particularmente importantes nos setores mais dependentes do mercado interno, no turismo, ou naqueles afetados por medidas de confinamento, como sejam a restauração e as atividades culturais. Portanto, houve uma primeira fase onde tivemos, portanto, duas medidas, uma medida Apoiar.pt mais geral e outra medida Apoiar Restauração mais vocacionada para o setor da restauração, e a partir do dia 15 de janeiro foi publicada uma alteração ao regulamento, Portaria 15B/2021, que veio portanto, apresentar aqui algumas medidas de alargamento e de flexibilização. Inicialmente não foi possível abranger todos um universo de empresas maior, portanto, e isto implicou uma reflexão sobre a mobilização de outras fontes de financiamento, nomeadamente recursos nacionais, além dos fundos estruturais de investimento. Também se colocou aqui recursos nacionais para poder abranger um universo de empresas maior. Esta mobilização e este reforço também permitiu lançar agora esta medida Apoiar Mais Simples, que visa apoiar os empresários em nome individual sem contabilidade organizada, com trabalhadores a cargo. Isto porque existe aqui uma importância e uma representação em termos económicos e sociais deste tipo de empresários com trabalhadores a cargo, que é importante abranger, em particular nos setores que estão mais afetados pela pandemia e que sofrem desta crise de quebra na atividade económica. Portanto, em termos de avisos, publicámos um aviso, falando agora em referências de avisos, que às vezes é mais fácil agora direcionar para este tipo de referências, para uma melhor identificação. Nós tínhamos o aviso 20 que portanto, iniciou com a portaria, com a primeira versão da portaria, foi republicado também recentemente, quando o regulamento foi agora alterado, como referi, e ontem foi aberto o aviso dedicado para os empresários em nome individual.
Bem, mas os empresários em nome individual também já poderiam ter acesso ao aviso anterior. Aqui a diferença coloca-se exatamente num critério que tem a ver com a contabilidade organizada. E, portanto, este aviso é exclusivo e dedicado apenas para empresários em nome individual que tenham contabilidade organizada à data da candidatura. E, portanto, isto dentro de regras fiscais aplicáveis para ter ou não ter contabilidade organizada. Pedro, podes passar o slide seguinte, faz favor? Onde poderão encontrar este aviso? Portanto, relativamente à página do Compete, ele está no separador avisos, é o aviso 01 SI 2021, e do lado direito estará o texto propriamente do aviso, com toda a referência às condições de acesso, ao seu enquadramento, à legislação aplicável, com os diversos links para essa matéria, e também um documento relativamente a fax e outra informação que podem aceder através da página do Compete, mas também da página do IAPMEI ou do Turismo Portugal. Slide seguinte, faz favor. Pronto, aqui em termos de acesso, é o mesmo relativamente a todos os apoios no âmbito do PT 2020, ou seja, existe uma entrada através do balcão 2020. Destacar que nessa página de entrada do balcão está um símbolo que direciona diretamente para este aviso, portanto, relacionado com o apoiar mais simples, que poderão ver aqui do lado direito desta página de entrada no balcão 2020, lado inferior direito. E, portanto, entrando no balcão, terão que fazer o registro inicial no balcão, caso não tenham, poderão ir diretamente para o aviso, depois são direcionados através da PAS, Plataforma de Acesso Simplificado do Compete, para o formulário de candidatura. O formulário de candidatura é um formulário simples. Nesta medida não é requerida qualquer condição sobre certificação de contabilista certificado e, portanto, o próprio empresário pode avançar no preenchimento, declarando as perdas que obteve no período previsto no regulamento. E, portanto, essa declaração depois vai ser confirmada através dos dados registados na autoridade tributária e, portanto, concretamente no e-fatura. Em termos de condições a cumprir, a destacar aqui, portanto, ter início ou reinício de atividade até 1 de janeiro de 2020, é uma das primeiras questões que nós temos que ter em condição, como condição de acesso a cumprir. É necessário ter a certificação eletrónica PME, portanto, que é feita no site do IAPMEI. Há um link específico que direciona para essa página em concreto, que poderão encontrar no aviso de abertura de concurso. Declarar uma diminuição da faturação comunicada à AT através do e-fatura de pelo menos 25% em 2020, face ao ano anterior. No caso do NI ter início de atividade em 2019, posterior a 2019, essa declaração é, portanto, confrontada através da média mensal e não do período homólogo. Apresentar a declaração com um apuramento da diminuição de faturação. Situações regularizadas, quer perante os fundos estruturais de investimento, portanto, não ter dívidas, portanto, às entidades financiadoras noutros projetos que tenham no âmbito do PT 2020 ou de outros fundos estruturais.
Apresentar a situação regularizada na autoridade tributária e na segurança social até ao termo de aceitação, portanto, há aqui um período também alargado para a apresentação desta regularização, que vai, no limite, até à confirmação do termo de aceitação, e o termo de aceitação deve ser, como iremos ver à frente, confirmado nos 30 dias, no máximo, nos 30 dias úteis a seguir à comunicação da decisão. E, por último, uma questão importante é ter trabalhadores por conta do outrem, portanto, ter trabalhadores a cargo registados na Segurança Social, além do empresário em nome individual. Pronto, em termos gerais era isto que eu tinha para vos dizer. Vou passar aos meus colegas. Muito obrigado e até já, depois para a sessão de perguntas e respostas. Ora, então, bom dia a todos. Vou agora passar a apresentar aquilo que são os apoios que estão previstos nesta nova medida. E este quadro resume, de uma forma simples, os apoios. Eu depois vou apresentar também um exemplo que permite visualizar um pouco melhor de que forma é que um exemplo concreto pode apurar ou consegue identificar o seu apoio. Portanto, nós temos aqui duas situações. Portanto, temos um conjunto de atividades, de atividades económicas que estão identificadas no anexo à portaria e no anexo ao aviso, e portanto são apenas essas atividades que podem enquadrar-se no apoiar mais simples, e portanto recomendo sempre que antes de sequer iniciarem qualquer processo de preparação de candidatura, confirmem esses CAIs. Depois, alguns desses CAIs, que são enquadráveis, têm um apoio acrescido. Estamos a falar dos CAIs que estão aqui identificados, que são, eu não os vou ler individualmente, mas têm a ver essencialmente com bares, estabelecimentos de diversão noturna e outro tipo de estabelecimentos que têm estado constantemente encerrados desde o início desta situação e, portanto, têm um valor adicional que é considerado em termos de limite. Independentemente da atividade enquadrável, o apoio corresponde sempre a 20% da diminuição da faturação, sendo que a entidade, ou neste caso o empresário em nome individual, para poder ser enquadrável na medida, tem que ter pelo menos uma quebra de 25% em 2020, comparado com 2019. E, portanto, nessa situação, esses 20% terão também sempre um limite, ou seja, calculados sobre o valor dessa quebra, terão sempre um limite que será de 4.000 euros para os setores enquadráveis, mas que pode ir até 10.000 euros para estes setores que têm limites acrescidos. No entanto, este apoio não é só sobre as quebras de 2020, incide também, portanto, tem um apoio extraordinário, antecipando já as quebras do primeiro trimestre de 2021, face àquilo que é a suspensão atual da atividade. E esse apoio é atribuído duplicando aquilo que é o incentivo correspondente à quebra do quarto trimestre de 2020, aumentando também o limite máximo para poder enquadrar esse apoio. Isto explicado não é tão fácil de entender, mas com um exemplo torna sempre um bocadinho mais simples. Portanto, isto é um exemplo inspirado numa candidatura real. Obviamente, os números foram arredondados para permitir uma leitura mais simples. Temos aqui uma empresa que teve atividade em 2019 e em 2020, nos anos completos, neste caso é preciso dividir a atividade entre aquilo que é a atividade nos primeiros 3 trimestres e aquilo que é a atividade no quarto trimestre de cada um destes 2 anos. Neste caso, a empresa nos primeiros 3 trimestres faturou 50.000 euros em 2019 e passou a faturar 30.000 euros em 2020. No último trimestre, faturou 15.000 euros em 2019 e passou a faturar 7.500 euros em 2020. E, portanto, nós temos aqui uma quebra de faturação total que é, somando os dois, que é 37.500 euros. No entanto, como nós temos aqui 2 parcelas de apoio, nomeadamente a parte do apoio
que tem que ser calculado para compensar o primeiro trimestre de 2021, primeiro é preciso fazer o cálculo desse apoio separado para os primeiros 3 trimestres e para o quarto trimestre de 2020 e, portanto, neste caso teríamos um incentivo potencial de 4.000 euros para os primeiros 3 trimestres e 1.500 euros para o quarto trimestre de 2020, o que daria 5.500 euros na totalidade. No entanto, como vimos antes, existe um limite para os apoios de 2020 que é de 4.000 euros. Portanto, isso significa que a empresa não poderá receber estes 5.500 euros, mas sim o limite, neste caso, os 4.000 euros que estavam previstos. Agora, sobre este valor dos 4.000 euros, vamos então apurar aquilo que é o apoio extraordinário para 2021. E, portanto, aqui vamos buscar o apoio que tinha sido calculado para o quarto trimestre de 2020 e, portanto, vamos pescá-lo para colocá-lo aqui como apoio extraordinário para 2021. Sendo que, neste caso, este apoio teria um limite máximo de 1.000 euros e, portanto, uma vez que o apoio seria de 1.500, ele fica limitado aos 1.000 euros, portanto a empresa terá mais 1.000 euros pelo apoio extraordinário de 2021 e, portanto, somando os 4.000 euros que vinham de 2020 mais os 1.000 euros do apoio extraordinário de 2021, o subsídio a atribuir é de 5.000 euros neste exemplo concreto. Portanto, estamos a falar de uma empresa que não se enquadra naquelas atividades excepcionais que têm depois um acréscimo de apoio. Como é que este apoio é pago? Ele é pago de uma só vez, portanto, quando a empresa aceitar a decisão, o Nuno irá falar agora um pouco mais desse aspecto, mas, no fundo, tendo o seu projeto aprovado, a empresa terá que aceitar a sua decisão, caso contrário, não irá receber o apoio, e, ao aceitar a sua decisão, automaticamente dá origem a um pagamento que é processado sem que a empresa tenha que fazer mais nenhum pedido e, obviamente, será sempre processado só depois da confirmação também da diminuição de faturação junto da autoridade tributária através do sistema e-fatura e esse pagamento será processado automaticamente pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal. Portanto, as empresas não terão que fazer nenhum pedido, bastará aguardarem alguns dias para poderem receber, então, o apoio correspondente. Terminei agora esta parte dos apoios, portanto, vou passar aqui ao meu colega Nuno Alves, do Turismo de Portugal, que irá agora falar da candidatura, de como é que se faz a candidatura, recomendações e obrigações. Nuno. Muito bom dia a todos e a cerca de 1.000 pessoas que nos estão aqui a assistir. Penso que seria importante aqui começar com um ponto. O aviso que ontem saiu prevê que a dotação máxima do aviso são de 50 milhões de euros, portanto o aviso não tem uma duração temporal, mas vai acabar quando a verba se esgotar. Portanto, fiquem com esta nota que servirá para orientar quando é que as empresas que estão aqui a assistir poderão ou não poderão apresentar a sua candidatura. As candidaturas, conforme algumas empresas que já sabem, elas estão disponíveis no balcão 2020. É condição prioritária que tenham feito o registro antecipado, portanto eu suponho que as empresas que estão aqui connosco já o tenham feito. Se o tiverem feito, a partir de ontem ou de hoje, podem apresentar a sua candidatura. Uma vez que havendo aqui um limite de budget e o critério de seleção para aquelas que cumpram os critérios que estão previstos no aviso, nomeadamente nos pontos 4 e 5, elas são selecionadas pela ordem de chegada, isto é, segundos, minutos e horas, até atingir o limite máximo dos 50 milhões de euros. Assim que esse limite é atingido, há uma comunicação no fundo, do que compete a avisar que o concurso está suspenso até nova ordem. Portanto, é um processo que é simples, para quem já teve experiência em preencher os formulários são simples. Aliás, todo o processo que aqui está feito para apoiar, digamos assim, são processos simples, não requer muitos dados extras para aqueles que são necessários para tomar a decisão. A decisão feita pelo compete com recurso depois de informação que vamos buscar à AT é tomada no prazo máximo de 20 dias, fim do qual
caso seja decisão favorável ou não, mas se for, é apresentado o TA para a empresa dizer que sim, se o aceita ou não. Esse prazo que nós damos depois para a empresa aceitar o TA ou não são no fundo de 30 dias. A aceitação do TA é uma aceitação muito simples, basta só, como aplica, dizer que aceita e o processo segue. Caso essa aceitação não seja feita no prazo máximo de 30 dias, o apoio previsto e aprovado para o projeto, no fundo, caduca e passa para, digamos, a dotação disponível para dar apoio a outros projetos que venham a seguir. Pedro, não sei se... Ok. Temos aqui uma série de recomendações, face já ao volume de projetos que nós já vimos, mais de 40 mil nos últimos 2 meses. Temos aqui uma série de recomendações que queremos fazer às empresas. Conforme nós temos dito nos últimos tempos, os processos são simples, a vossa urgência é, no fundo, também a nossa urgência. Portanto, o que nós queremos é que o projeto seja muito simples, seja rápido, desde que vocês apresentam a decisão até que os pagamentos, neste caso único, seja feito. Mas para que isso também aconteça, tem que haver aqui da vossa parte digamos, uma colaboração grande para que a forma como a informação é feita e os pressupostos que têm que ter sejam, no fundo, cumpridos. Primeira situação, tem que ter a confirmação da certificação PME feita. Portanto, tem que estar no site do IAPMEI e tem que ter com ela, sendo que a aplicação é, no fundo, digamos, automática. Se ela não existe no site, no fundo, do IAPMEI, a candidatura não entra. Portanto, tem que estar a garantir que essa certificação está feita. Garantir também que o NIS que vocês vão pôr no balcão 2020 é da empresa e não de outra empresa ou de alguém que não pertença à empresa. Portanto, tem que ser o NIS da empresa, porque a comunicação é automática, se não bate certo, a candidatura também não passa. Confirmar igualmente, isto desde o início, mas há um ponto que é aqui importante, confirmar que tem a situação, no fundo, regular perante a AT e a SS. E não é o documento que vocês têm em papel que foram buscar ao site, no fundo, há um mês atrás. Tem que ser agora. No dia em que vocês vão ter que submeter o TA, os sistemas vão confirmar se a situação está ou não legal, digamos assim, e vocês têm que ter a certeza que no site a situação perante a AT e ISS está regular. Portanto, essa é uma condição essencial e, aliás, única para que o TA seja, no fundo, aceite. Confirmar também a questão do CAI, é importantíssimo. Nós temos tido muitas questões de que as empresas têm um CAI principal que não é aceito, mas têm um outro, digamos, o secundário que é. Só entram nestes projetos o CAI principal. Se há, por acaso, alguma atividade vossa que vocês estão neste momento a desenvolver, que seja a principal, mas que não está identificada na AT, vocês vão, no fundo, à conservatória, façam mudam para o CAI que hoje é a atividade principal, porque é essa que conta. Portanto, o CAI principal é o escolhido, os secundários não contam. Tem que também ter a certeza que a quebra que existe na faturação do e-fatura é acima dos 25%. Mesmo que declarem que seja, nós vamos à ver, se não for, a candidatura também não é aceita. Portanto, é importante ter isso em atenção. Pedro, podemos passar ao segundo slide, se faz favor. Não, ok. Questões do NIB. Isto é importante. Questão do NIB. Há ali uma confirmação que o sistema entre o NIB que existe na AT. Nós temos tido muitos casos que os NIBs que estão identificados na AT já são de contas encerradas. Portanto, convém verem a informação que está na AT e colocar o NIB hoje correto. Para quê? Para que se o NIB que nós vamos pagar vem devolvido, o procedimento, que seria um procedimento rápido de pagamento, já vai envolver mais, no fundo, recursos humanos e vai demorar mais tempo. Portanto, é essencial que o NIB que os senhores tenham identificados na AT seja um NIB correto, porque é aquele que nós faremos o pagamento. Para dar nota, no momento em que vocês assinam ou aceitam o TA, o pagamento é feito passado no máximo 2 dias. Portanto, convém que, de facto, o NIB, o que está identificado que na AT, seja aquele para onde vocês vão receber o apoio. Importante é a questão dos e-mails. Nós temos o contacto sempre que há alguma questão, nomeadamente eu vejo que por nós a questão dos e-mails que estão errados, nós temos que falar com as empresas para pedir, para nos darem, no fundo, ou para pedir através do balcão 2020 para alterarem a questão do IBAN. Se os e-mails estão errados, vocês não só perdem as informações que nós vamos enviando quando os TAs estão disponíveis ou quando a aprovação está feita, mas bem como os contactos que
os próprios OIs que queiram fazer junto das empresas. Portanto, não tenham pressa, confirmem se a informação vossa que lá está quanto aos e-mails está correta. Consultem sempre possível, e assim dia não, a questão do balcão para ver se a informação que lá está atual e se já têm ou não têm o apoio confirmado e se o TA está disponível. E porquê? Porque vocês lá está, têm a questão dos 30 dias para aceitar. Por mais que possa parecer um bocado estranho, nós temos muitos casos que empresas que se esqueceram de aceitar o TA no prazo máximo dos 30 dias. Manter a situação sempre regular perante a ESS e mais a AT, não só no dia em que vocês têm que, no fundo, fazer a aceitação do TA, mas durante o processo todo. Tá bem? Por último, uma obrigação que é relevante. Uma não, são várias relevantes. Pedro, não sei se posso passar para o próximo slide. Conforme está estabelecido no aviso, na portaria, diz que a empresa não pode distribuir lucros e dividendos, não pode fazer cessar de contratos de trabalho conforme está descrito, nem cessar a atividade. Durante, quando entra a candidatura, até 60 dias o pagamento final. Como vão existir as auditorias posteriores ao pagamento do apoio, convém que a empresa, se tem algumas questões, cumpra o que aqui está. Não cumprindo, será depois obrigada a devolver o apoio que as entidades, o IAPAI ou o UTP, pagou durante este tempo. Portanto, eu penso que estas são as recomendações, a apresentação está feita, vamos agora se calhar passar à sessão das questões, que nós já temos aqui algumas, cerca de 80, 90, e se a gente publicar mais algumas. Helena. Helena, som. Como disse o Nuno, obrigado ao Fernando, ao Pedro e ao Nuno. Como o Nuno disse, vamos abrir então aqui um espaço de perguntas e respostas. Nós já temos aqui algumas questões publicadas, vocês podem ver aí na janela de chat e vamos tentar conduzir e responder às que nos parecerem então mais pertinentes. As que não forem respondidas neste espaço serão alvo de análise e serão vertidas para o documento FAQ que está disponível nos sites destas entidades e que podem sempre consultar. Eu passo então agora a palavra ao Pedro para fazer esta condução do Q&A. Até já. Sim. Então, muito bom dia novamente. Temos já aqui um conjunto de questões que fomos selecionando pela sua representatividade e por serem questões que podem ser importantes para esclarecer várias dúvidas de várias pessoas que estarão aqui a assistir. E vamos começar aqui pela primeira, que é uma questão que pergunta o seguinte: se um NI que tenha uma quebra de faturação superior a 25% nos 3 primeiros trimestres, mas seja inferior a 25% com a inclusão do 4º trimestre, pergunta se tem direito a este apoio do Apoiar Mais Simples. Fernando, queres responder a esta questão? Sim, obrigado, Pedro. Portanto, esta questão que tem a ver com portanto, as quebras registadas na faturação e, portanto, esta revisão da portaria vai considerar todo o ano de 2020, ou seja, a empresa tem que, o empresário em nome individual, aqui neste caso, tem que demonstrar que teve quebra de pelo menos 25% durante os 4 trimestres. O pedido do 4º trimestre, de forma isolada, serve, tal qual como o Pedro explicou muito bem nesse exemplo aqui apresentado, apenas para evidenciar a possibilidade de apoio extraordinário para a manutenção da atividade da empresa ou do empresário em nome individual no primeiro trimestre de 2021. Portanto, concluindo, sobre esta resposta em concreto, não poderá ter direito ao apoio, uma vez que terá, nesta situação, não conseguiria comprovar o limite mínimo de quebras para todo o ano, 4 trimestres, de pelo menos 25%.
Então, vamos aqui também a uma questão que tem sido recorrente e que tem a ver, aliás, temos 3 questões que abordam essencialmente o mesmo tema, que é um empresário em nome individual que não tem trabalhadores a cargo. Existem aqui várias questões de ENIs que não têm trabalhadores a cargo para além do próprio, se pode recorrer a este apoio e também se existe mais algum apoio que possa ser concedido nesta situação. Nuno, queres dar aqui um contributo de resposta? Sim, e depois, se calhar, podemos complementar, se for com alguns aspectos, sim. Ok. Eu até tenho aqui um caso de uma pessoa, do Rui Sousa, que até fala da questão do CAI, que o CAI é elegível, fala que também não tem contrato organizada, mas se é elegível para esta medida, e fala também dos prejuízos. Portanto, estas condições que ele diz são de facto elegíveis. Depois tem aqui uma, e isto não tem que tê-las por conta de outra. Portanto, o próprio aviso, no ponto número 5, na última linha, diz que é condição de acesso ter trabalhadores a cargo. Portanto, independentemente de ser o CAI elegível, de também, enquanto empresa, cumprir o requisito para estar no apoiar mais simples, a condição é que tem que ter pessoas a cargo ou por conta de outra. Neste caso, não tendo, não há apoio nesta medida. Portanto, não sei se eventualmente há aqui mais alguma coisa que queiram acrescentar. Portanto, penso que esta questão que é recorrente, nós temos aqui mais 3 questões de facto disto, com a condição essencial ter trabalhador a cargo. Sim. Eu acrescentaria só que os apoios não se esgotam nesta medida e, portanto, existirão outros apoios, nomeadamente através da Segurança Social, neste contexto e que podem ser utilizados por trabalhadores independentes no fundo, para poderem também beneficiar de apoios adicionais relativamente a esta situação do contexto do Covid, para além também de algumas linhas de crédito também estarão disponíveis para este tipo de empresários que não têm trabalhadores a cargo e, portanto, por essa razão não poderão aceder, não poderão candidatar-se a esta medida. Não sei, Fernando, se queres acrescentar algum aspecto. Acrescentaria apenas o seguinte. Primeiro, dar nota que no âmbito daquilo que são os sistemas de incentivos tradicionalmente aplicáveis às empresas nos outros quadros comunitários de apoio e agora no PT 2020, portanto, esta abertura para os empresários sem contabilidade organizada aparece aqui apenas neste contexto. Neste contexto e de forma muito, digamos que excepcional, porque, portanto, não tem tido enquadramento no passado relativamente a esta possibilidade de podermos conter beneficiários sem conseguirmos ter aqui uma possibilidade de separação entre aquilo que é o património empresarial e aí é só através de uma contabilidade organizada o podemos fazer, ou a distinção desse património com o património pessoal do empresário em nome individual. E, portanto, dada a circunstância de exceção em que vivemos e a possibilidade de encontrar aqui um apoio mais simples, mais dedicado para estes empresários, encontrou-se esta solução que, de certo modo, tem como contrapartida também a manutenção da atividade da empresa e a manutenção de postos de trabalho. E, portanto, postos de trabalho a cargo. E essa é uma condição que está aqui subjacente às obrigações neste apoio. Daí estas condicionantes que existem, que devem ser tidas em conta portanto, que selecionam ou caracterizam aqui a possibilidade de abrangência neste domínio dos sistemas de incentivos.
Mas, como muito bem referido pelo Pedro, também existem outros apoios relacionados pela parte da segurança social, onde esses empresários em nome individual poderão ter, portanto, ajudas, nomeadamente à manutenção do próprio emprego. Portanto, aí, como sabemos, também não pode haver sobreposições, ou seja, nós não temos aqui, temos que evitar e demonstrar, porque isto são apoios que merecem sempre aqui algum escrutínio por parte da Comissão Europeia, Tribunal de Contas Europeu, portanto, a questão da sobreposição dos apoios é muito relevante desse ponto de vista e, portanto, se o Estado-membro tem aqui várias possibilidades também de apoio de uma empresa ou de um empresário em nome individual, tem que demonstrar que não há sobreposição. E também existe aqui uma complementaridade relativamente a esses apoios, ou seja, alguns desses empresários em nome individual que têm apenas, que não têm trabalhadores a cargo, poderão também ter essa possibilidade de enquadramento por outras medidas no âmbito do apoio ao próprio emprego e da segurança social. E, portanto, esta relevância da sobreposição dos apoios é muito importante e, portanto, por outro lado, a obrigação de manter os empregos, os postos de trabalho que as empresas e os ENIs têm a cargo é também muito relevante e daí essa questão estar aqui equacionada como uma obrigação contratual a cumprir, não só agora, mas também depois de receber o apoio. Certo. Vamos então passar aqui a outra questão e eu ler aqui uma questão da Dulce. Bom dia, um ENI que tenha iniciado a sua atividade em agosto de 2019 pode candidatar-se. Portanto, eu vou responder a esta. Sim, pode candidatar-se. No caso das empresas que iniciaram, neste caso ENIs, que iniciaram atividade em 2019, podem candidatar-se. O cálculo da quebra é feito de forma diferente dos outros, ou seja, é feito apenas através de uma média mensal que depois é multiplicada, essa quebra dessa média mensal comparada entre 2019 e 2020, 2019 neste caso até fevereiro de 2020 e 2020 a partir de janeiro, essa quebra mensal depois é multiplicada por 12 meses para depois apurar o valor do apoio a atribuir, mas sim, pode efetivamente candidatar-se. Temos aqui outra questão, que é uma empresa que pergunta se é obrigado a colocar os valores do quarto trimestre ou se pode apenas pedir o apoio para os 3 primeiros trimestres. Portanto, é uma variação de uma questão já respondida, creio que pelo Fernando. Eventualmente o Fernando poderia aqui complementar um pouco, no fundo, para clarificar se isto é possível ou não. Fernando. Ora sim, na sequência daquilo que já falámos sobre esta questão, neste caso, portanto, não é possível, tem que apresentar os dados relativamente aos 4 trimestres, como já tínhamos referido, está em causa aqui a comparação da faturação dos 4 trimestres de 2020 com o período homólogo de 2019 e, portanto, essa situação terá que ser sempre incluída na íntegra, ou seja, incluindo o 4º trimestre, não podendo ser seccionada em termos de apoiar apenas os 3 primeiros trimestres. Obrigado, Fernando. Iria agora passar aqui uma questão ao Nuno. Bom dia. Existe algum apoio para os artistas por parte da cultura? No entanto, não encontro nada que fale sobre o assunto. Existe alguma legislação sobre o assunto? Nuno, podes ajudar aqui, por favor? Sim, posso. Vamos, é transversal aos apoios do apoiar os CAIs que estão dedicados a atividades culturais. Eu estou agora aqui a ver ao lado aqui do mapa, que era o CAI de 90 e 91,
e fora os outros, que ainda também estão aqui, pertencem às outras atividades, mas nomeadamente aqui o 90, que eu penso que é o que insere aqui à pessoa, é cá elegível. Portanto, desde que a pessoa cumpra ou no apoiar.pt ou no apoiar mais simples, cumpra os requisitos que são necessários para estar numa unidade ou outra, portanto, serão ou terão o apoio. O caso do Hernani aqui Gomes não nos diz qual é o CAI da sua atividade, isso é interessante para nós percebermos, eventualmente, se ele se insere no CAI, que é o 90, que será o mais abrangente, que é o que eu acho que está aqui incluído. Certo. Nuno, obrigado. Salientava aqui que existem também, foram anunciados também apoios mais dirigidos para o setor cultural e, portanto, aqui os artistas que possam também ter esse enquadramento poderão optar, neste caso, por verificarem se nesses apoios poderão ter também enquadramento. Temos aqui uma questão do utilizador, Francisco, que diz: não consigo submeter candidatura por não estar a reconhecer a certificação PME. Portanto, e depois indica que já tem a certificação. Como proceder? Eu iria dar aqui um esclarecimento e depois, se calhar, pedir ao Fernando, talvez para complementar. Portanto, se a empresa, entretanto, vamos admitir que obteve a certificação, já posteriormente ter iniciado o preenchimento da candidatura e, portanto, neste momento, depois da certificação estar preenchida, a candidatura não está a assumir essa situação. Portanto, existe uma opção no próprio formulário de candidatura para atualizar novamente a dimensão. Portanto, a lógica da dimensão é importada pelo balcão 2020 e quando a empresa cria a candidatura, os dados do balcão são transferidos para o formulário de candidatura, mas não são, só são atualizados quando a empresa solicita no próprio formulário essa atualização. Portanto, neste caso, creio que o que estará a faltar será a empresa confirmar no balcão 2020 se a dimensão já está atualizada no seu perfil e depois no formulário de candidatura usar a opção para atualizar a sua dimensão e a dimensão que está no balcão, então será importada para o formulário. Fernando, espero ter dito tudo correto, sei que os formulários são mais da área do Compete, mas creio que é mais ou menos isto, certo? É isso, Pedro, nada a acrescentar. Obrigado. Ok. Então, vamos continuar. Temos aqui uma questão, e aqui a pedir ao Fernando para ajudar, que é: bom dia, depois de submeter uma candidatura, como posso corrigir depois algum erro? Portanto, isto é uma situação que está prevista no próprio aviso, mas digamos que são situações pouco aconselháveis. Primeiro, desde logo, todas as recomendações que aqui fizemos, no sentido de, antes de submeter a candidatura, ler o aviso, o regulamento, ter em consideração todas estas recomendações que aqui vos passamos, consultar, portanto, os documentos que aqui referimos, e ter, portanto, algum tempo para poder rever tudo aquilo que se submete num formulário que é muito simples e que tem apenas uma folha para preencher, não é? E não cometer, portanto, digamos que o erro de querer correr apressadamente a submeter uma candidatura que depois pode vir a trazer graves problemas e, para além disso, introduz entropia e ruído em todo o sistema, que nos leva a gastar tempo parte a parte e portanto, acho que deveremos evitar este tipo de questão. Se ela acontecer, obviamente que está prevista, como disse no início, poder aceitar-se uma desistência da candidatura para corrigir um lapso, e essa possibilidade pode ser feita, inclusivamente, de uma forma rápida, sendo que depois vai submeter uma nova candidatura e essa nova candidatura, portanto, digamos que terá que ser, ou seja, perde prioridade, digamos assim, em relação a uma candidatura que esteja mais à frente. Portanto, volta outra vez para a fila inicial e portanto,
ter em consideração que existe aqui uma dotação fixa e que o aviso também terá o seu encerramento após o esgotamento dessa dotação que está prevista. De qualquer forma, pelos dados que temos até agora, de entrada de candidaturas, ainda não foram cumpridas 24 horas após a abertura do aviso. O aviso foi publicado ontem às 16 horas, mas, portanto, temos um nível de apresentação muito ajustado face à dotação prevista no aviso. Isto quer dizer que não tem que ter stress na apresentação da candidatura, tem que ter ponderação, tempo para o fazer, evitando esses erros, que é a melhor recomendação que eu posso dar sobre essa matéria. Portanto, com essa recomendação de estar atento à necessidade de preenchimento de todos os requisitos, que não são muitos, se conseguirá evitar uma desistência de candidatura que implica aqui sempre custos burocráticos e administrativos. Obrigado, Fernando. Temos aqui mais questões. Existe aqui uma questão da Mónica que pergunta se, no número 2 do artigo 7º da portaria 15b, o beneficiário terá que apresentar uma declaração de compromisso de honra, se existe uma minuta própria para este efeito. Fernando, podes ajudar aqui também a responder, por favor? Sim, posso. Portanto, não existe qualquer minuta, ou seja, melhor dizendo, obviamente que tudo o que coloca no formulário é sobre compromisso de honra e portanto, não pode prestar falsas declarações. Portanto, tudo o que coloca no formulário é assumido enquanto tal. E, portanto, ao estar, a colocar esses dados, está a assumir esse compromisso de honra. Mas não existe nenhuma declaração específica sobre esse aspecto, nem existe nenhum anexo que tenha que ser requerido fisicamente para juntar à candidatura. Portanto, o que tem que fazer é fazer apenas o preenchimento da candidatura e submeter, assumindo as declarações que já lá estão inscritas como sendo verdadeiras portanto, porque são sempre objeto depois de confirmação e de auditoria, algumas de confirmação antes da decisão, outras após a decisão, sujeito a escrutínio e a auditorias, como está previsto no regulamento. Temos aqui uma questão que eu vou responder, que é um ENI que alterou o regime contabilístico de regime simplificado sem contabilidade organizada para o regime de contabilidade organizada a 1 de janeiro de 2021. Se tem enquadramento no apoiar mais simples. Portanto, esta questão é pertinente e aliás, foi apresentado um quadro logo salvo erro, no primeiro slide, que de alguma forma responde a isto, mas eu vou enquadrar um bocadinho melhor. Portanto, os empresários em nome individual, em algumas situações, nomeadamente em função do volume de faturação, podem ser obrigados pela autoridade tributária a terem contabilidade organizada, mas abaixo desse valor, que creio que são 200 mil euros ano, pode aderir voluntariamente à contabilidade organizada. Portanto, independentemente disso, pode ter acontecido que um empresário em nome individual tenha, a 1 de janeiro, quer por via de ter ultrapassado o limiar da AT, quer por via de ter optado por esse regime, ter mudado o seu regime para contabilidade organizada, tendo apresentado para esse efeito, neste caso de opção voluntária, o respectivo modelo de alteração de início de atividade com o preenchimento dos campos respectivos junto da autoridade tributária e, obviamente, a identificação do seu contabilista certificado. Neste caso em concreto, a empresa ou empresário individual tem contabilidade organizada e, portanto, à data da candidatura e, portanto, não pode aceder ao regime apoiar mais simples, porque o apoiar mais simples é apenas para empresas empresários que, à data da candidatura, não têm contabilidade organizada. No entanto,
obviamente que de forma a garantir que não existe aqui uma zona cinzenta para estas situações, estes empresários poderão candidatar-se ao apoiar PT, desde que cumpram as condições, que são muito semelhantes às do apoiar mais simples, desde que cumpram essas condições. No entanto, terão que ter um balanço, terão que estar disponíveis para, através da sua abertura de contabilidade, ou seja, do seu balanço de abertura, demonstrar que têm capitais próprios positivos, que é uma condição que é exigida no caso do apoiar PT. Portanto, espero ter respondido de forma clara. Vamos passar aqui a outras questões que temos aqui uma questão que pergunta se estes novos apoios também irão abranger a região autónoma da Madeira ou é apenas para Portugal continental. Fernando, esta questão se calhar é mais para ti, pedia-te aqui para responderes, por favor. Certo, Pedro, obrigado. Portanto, estes apoios que estão a ser considerados aqui no âmbito deste aviso que estamos a falar, abrangem só o Portugal continental. Portanto, aquilo que será de referir sobre esta questão é que, portanto, nas regiões autónomas estão a ser elaborados, construídos e preparados, digamos assim, melhor dizendo, apoios semelhantes a estes do programa Apoiar no âmbito do Açores 2020 e do Madeira 2020. Portanto, nas regiões autónomas existem essa preparação em curso, alguns deles já estão operacionalizados, pelo que eu julgo saber, não tenho informação em concreta que possa aqui utilizar sobre isso, é apenas, portanto, uma informação de caráter geral, mas concluindo, portanto, o que está previsto aqui no âmbito desta nossa sessão de hoje e deste aviso que enunciámos, que é o aviso 1 de 2021, apenas tem apoios para Portugal continental, apoios para as regiões autónomas, deverão consultar, portanto, nos programas operacionais dessas regiões autónomas, sendo que, como referi genericamente, existirão apoios neste âmbito da liquidez para as empresas. Obrigado, Fernando. Tinha aqui uma pergunta agora para o Nuno, que é: bom dia, sou uma trabalhadora independente com vários CAI, sendo o CAI de turismo um deles, mas é um CAI secundário, e pergunta se pode candidatar a esta medida. Estava aqui a ver se havia a questão, não estou aqui a ver. Bom, isto vem de acordo com o que nós estávamos a dizer há pouco, para as candidaturas transversais ao programa Apoiar, o que conta é o CAI principal, portanto, CAIs secundários que possam ter, que sejam eles elegíveis, mas o CAI principal não são elegíveis. Portanto, eu acho é que, havendo, e tem acontecido, pelo menos na parte do turismo, havendo entidades que julguem ou que possam comprovar, como é que julgam? Que possam comprovar que os seus CAIs secundários são hoje em dia a atividade principal, eles têm que fazer essa mudança junto com o Observatório da AT para que depois o sistema possa reconhecer essa atividade que é elegível como CAI principal. Mas se neste momento o CAI é secundário e o principal não é elegível, não pode entrar nos apoios. Certo. Então, temos aqui uma questão que eu também vou responder, que é um empresário em nome individual com contabilidade organizada. Neste caso, com contabilidade organizada, a pergunta não seria para aqui, portanto, este teria enquadramento apenas no apoiar PT, mas não é por isso que eu a selecionei. Questiona, tem um CAI principal 47.610, se pode beneficiar do apoiar mais simples. Portanto, ultrapassando a questão da contabilidade organizada, portanto, significaria que a resposta é não, mas aquilo que eu queria aproveitar aqui é para de que forma é que as empresas podem confirmar se o seu CAI é enquadrável. Portanto, no anexo à portaria
à portaria do apoiar, que está identificada no primeiro slide da apresentação e que eu confesso que não tenho o código de identificado de cor. Estão listadas todas as CAIs que são enquadráveis nesta medida. Ora, o CAI identificado por esta empresa, por exemplo, é o 47610. E se formos a essa portaria, vemos que o 47610 está, ou seja, o que a portaria diz está incluído o CAI 47, comércio a retalho, exceto veículos automóveis e motociclos, com exceção de, e depois diz 47.300, 47.783. Portanto, este CAI 47.610 não está excluído e, portanto, enquadra-se nesta portaria. Portanto, qualquer empresa, aquilo que deve fazer, e conforme disse aqui o Nuno também na questão anterior, é verificar qual é o CAI principal que tem registado e, em função desse CAI principal, confirmar com a tabela de CAIs que está em anexa à portaria do apoiar e, nesse caso, se estiver incluída, poderá preparar a sua candidatura. Se não estiver incluída, não deverá preparar a sua candidatura. Pronto. Temos aqui outra questão, que é como saber se o ENI tem situação regularizada perante os fundos europeus estruturais de investimento. Deixo aqui, se calhar, a questão em aberto. Não sei se o Fernando ou o Nuno querem aqui acrescentar alguma coisa. Eu diria o seguinte, quer dizer, começaria já agora por lançar uma pista, que é a própria empresa, à partida, se não tem a sua situação regular, de certeza que já recebeu uma comunicação de uma entidade gestora, neste caso ou do IAPMEI, ou do turismo, ou da própria ADC, a dizer que tem que devolver dinheiro no âmbito de um projeto que tem apoiado. Portanto, eu diria que se não recebeu, à partida não terá problemas e, portanto, poderá candidatar-se, porque não tem dívidas. Se recebeu, então, e se não pagou, então é porque tem dívidas, portanto, mas a própria empresa aqui também o próprio empresário, neste caso, tem que ter um pouco a noção de que se tem ou não alguma notificação para devolver um apoio num projeto apoiado, que também certamente terá a noção se já teve projetos apoiados ou não, e se no âmbito desses projetos recebeu alguma comunicação para devolver alguma verba que eventualmente possa não ter sido utilizada ou devidamente utilizada. Não sei se o Nuno ou o Fernando querem aqui acrescentar algum aspecto. Não pega para mim, acho que está respondido. Eu posso acrescentar mais qualquer coisa. Eu diria que aqui aplica-se um bocado aquela velha máxima de quem não deve, não teme. Ou seja, obviamente que sim, que a empresa sabe e terá sido notificada ou a empresa, ou neste caso um empresário em nome individual, terá sido notificado para reembolsar alguma circunstância que exista em termos de dívida. De qualquer forma, portanto, obviamente que isso vai ser sempre alvo de nossa validação e, portanto, se existirem dívidas registadas no sistema de informação, a candidatura não será considerada apoiada. Entretanto, nesta circunstância, eu deixava também aqui mais um alerta, que é, não se trata só de dívidas do próprio empresário em nome individual, pode este mesmo empresário ter dívidas associadas a uma empresa na qual ele seja sócio, não é? Vamos supor um empresário em nome individual que, para além da empresa, tem depois uma participação numa outra empresa, por exemplo, uma sociedade por cotas. Poderá vir a estar implicado também nesses processos. Portanto, aqui aplica-se ao próprio ou às participações que o próprio tenha noutras entidades que tenham dívidas no âmbito dos fundos estruturais. Portanto, mas como digo, estas comunicações são sempre alvo de notificações, notificações essas que são sempre
portanto, registadas e confirmadas, e, portanto, não será alvo de decisão de qualquer candidatura que registre dívidas a esse nível. Quer a esse, quer também no âmbito da autoridade tributária, finanças, e quer também, como já referimos, na segurança social. Certo. Eu aqui deixava aqui uma mensagem para reforçar aqui o apelo à responsabilidade individual e ao dever que cada um de nós, enquanto cidadãos, tem de velar pela boa utilização dos dinheiros comunitários, porque muitas vezes, quando isso não acontece, o efeito significa que no futuro, quando forem necessárias novas medidas de apoio, elas poderão vir a ser mais restritas, porque não houve uma boa utilização dos fundos, ou poder incluir aquilo que nenhum de nós gosta, que é mais burocracia, porque depois é necessário controlar, verificar, confirmar, e isso tem normalmente implicações, quer do lado das empresas, quer do lado das entidades. Portanto, deixava aqui um pouco esta mensagem que a facilidade de acesso não deve ser confundida com o facilitismo e, portanto, desse ponto de vista, apelar aqui também àquilo que certamente está na cabeça de todos os empresários que se vão candidatar e que já se candidataram, que é a responsabilidade na boa utilização dos fundos comunitários e dos fundos públicos. Tenho aqui uma questão adicional que pergunta se a quebra é só sobre o período de 2019 comparado com o período até fevereiro de 2020. E depois diz, mas a pandemia começou em março de 2020. Está aqui talvez alguma confusão com uma das respostas que foi dadas anteriormente. Portanto, a quebra não é comparando o período de 2019 com o período até fevereiro de 2020. Nós temos duas situações. Portanto, temos empresários, neste caso, que iniciaram a sua atividade antes de 2019, ou seja, iniciaram em 2018 ou antes, e, portanto, têm um ano de 2019 completo, e, neste caso, este ano de 2019 completo é comparado com o ano de 2020 completo, de janeiro até dezembro, em ambos os casos. Se o empresário iniciou a sua atividade em 2019, ou seja, o que é que significa? Que não tem um ano completo para poder comparar a sua atividade, então aquilo que é comparado é o período desde o momento em que iniciou a sua atividade, em 2019, até fevereiro de 2020. E é comparado com que período? Com 2020. Ou seja, neste caso, não comparado o período todo, porque senão podíamos estar a comparar menos meses do período anterior com mais meses do período de 2020, mas comparado através da média mensal de faturação. E isto para podermos comparar coisas que são diferentes. Há uma questão que muitas vezes é recorrente: porque é que janeiro a fevereiro de 2020, neste último caso, das empresas e empresários que iniciaram a sua atividade em 2019, porque é que janeiro a fevereiro de 2020 entram quer para o valor de partida, quer depois para o valor que é utilizado em comparação? Eles entram para permitir que as empresas que iniciaram a sua atividade, por exemplo, em dezembro ou em novembro, possam ter um período de comparação completo, porque senão ficaríamos impossibilitados de enquadrar, por exemplo, as empresas que iniciaram a sua atividade em dezembro ou que iniciaram a sua atividade antes de ter iniciado o período pandémico, que foi mais ou menos em março. E, portanto, desta forma, nós conseguimos também, é possível enquadrar as empresas que iniciaram a sua atividade antes do período de pandemia. Tinha aqui uma outra questão, neste caso ia colocá-la ao Nuno, que é uma empresa de animação turística que, para além de não ter turista, tem estado encerrada por imposições legais ou administrativas. São elegíveis para apoio, considerando que estas situações ascendem a 55 mil euros, e o que precisam de fazer para se candidatarem a este apoio. Nuno. Ok. Bom, começar aqui por entender que, se calhar, esta questão não era para este fórum,
mas para o Fórum do PAPT. No entanto, vamos aqui um pouco traduzir aqui a pergunta. Empresas de animação turística, o CAI costuma ser, se é correto, costuma ser o 93. Aquilo que a legislação fala, quer os avisos, quer a portaria fala, para as entidades que estão fechadas por imposições legais ou, digamos, administrativas, são os CAIs 56, 302, 304 e 305, que têm a ver com as atividades de bares e discotecas. Eu suponho que, eventualmente, haja, fazendo fé que a empresa e o CAI da empresa aqui dito é o 93, que é, no fundo, o da animação, este limite dos 55 só se aplica aos outros casos, aos 55 e 56, que são a questão dos bares e das discotecas. Portanto, a empresa, sendo CAI 93, não tem acesso a estes limites mais elevados. No caso aqui da linha do apoiar mais simples, os CAIs para as empresas que de facto estão encerradas por imposições legais vai até 12.500, nós incluímos também o primeiro trimestre de 2001. Ok, Nuno, obrigado. Temos aqui mais 3 questões e vamos terminar a sessão com estas 3 questões, últimas 3 questões que selecionamos. Portanto, esta primeira questão iria colocá-la ao Fernando, que é: os valores declarados no e-fatura não são iguais aos declarados no anexo B do modelo 3, por falha do funcionário que não sabia mexer na máquina registradora, portanto, não interessa, por falha de alguém na empresa que não registou os valores adequadamente. E a questão aqui é se deve considerar os valores efetivos de faturação declarados no modelo 3 ou aqueles que constam do e-fatura. Portanto, isto é uma questão um bocadinho complicada, até porque depende aqui de um problema que não é nosso, é um problema junto da autoridade tributária, porque a empresa efetivamente declarou junto à autoridade tributária valores incorretos. De qualquer forma, pergunto ao Fernando se ele consegue dar aqui algum contributo de resposta, sabendo de antemão que é uma pergunta que se calhar nenhum de nós consegue responder de forma taxativa. Fernando. Sim, é uma pergunta que não se pode prever nos manuais ou no regulamento, mas acontece, não é? E aquilo que está previsto no regulamento é o seguinte, é que só vamos considerar aquilo que está enviado para o e-fatura. E, portanto, é nessa sede que vamos controlar estas quebras. Não podemos ter outra bitola, outra fonte, nem modelo 3, nem sede IVA, nem de outra forma. Portanto, é aquilo que é enviado através do SAFT, através daquele fecheiro que enviam para o e-fatura, e são esses os dados que depois, de forma, portanto, de ligação entre as plataformas informáticas, entre o e-fatura e o nosso sistema de informação, se confirmam esses valores. Portanto, deverá terem atenção apenas os valores que foram declarados no e-fatura. Espero que pelo menos a quebra de 25% tenha sido declarada ou que possa ser demonstrada, portanto, por essa via. Aqui certamente será um bocado ao contrário, bem observado, mas, portanto, são situações que depois também podem surgir do ponto de vista de auditoria e controle, e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a contornar, digamos aqui, as questões. Portanto, muita atenção a este aspecto. Revelo a boa aplicação dos fundos como sendo uma condição essencial e revelo também que a auditoria, o controle, a fiscalização estará muito preparada, digamos assim, também para depois atuar de uma forma a posteriori, após a submissão de candidatura e após o pagamento, porque isto vai ser tudo rápido e simples para acudir, digamos assim, a esta situação urgente, mas depois vamos ter tempo para olhar para as coisas com mais rigor e aí poderemos sempre vir a pedir contas sobre isso, não é? Certo, Fernando, muito obrigado. Teria aqui mais uma questão que ia também pedir o teu contributo.
na candidatura é pedido o NIS do trabalhador a cargo. Um ENI que tenha mais do que um trabalhador, qual o NIS que deve preencher? Existe também uma outra questão que pergunta se basta preencher o NIS ou se terá que preencher o NIS dos trabalhadores todos. Podes ajudar aqui, por favor? Sim, claro. Basta apenas preencher um. E, portanto, aquilo que vai ser confirmado é apenas que tenha um. Portanto, não nos preocupamos, neste caso, de ver se existe a relação toda dos trabalhadores. Aqui a condição de acesso, por ser um sistema simples, é declarar apenas que pelo menos tem um e, portanto, poderá indicar aquele que achar mais adequado para fazer essa comprovação. Pronto, iria agora a última questão, vou pedir ao Nuno para responder, tem a ver com a parte que ele apresentou, que é preciso aceitar o apoio ou quando aprovado não é preciso fazer mais nada. Portanto, isto apesar de já o termos dito várias vezes, acho que é sempre bom terminarmos com uma questão que é muito importante porque tem causado alguns dissabores, felizmente a poucas pessoas que estão um bocadinho mais distraídas e eventualmente que não estarão à espera da rapidez com que estes apoios têm estado a ser aprovados e comunicados às empresas. Nuno, podes, por favor, ajudar? Sim, até foi visto, no próprio slide estava dito 2 vezes. Após haver a análise de aprovação por parte do compete, o termo da sessão é posto à exposição, é feita uma comunicação, quer via mail, quer dentro do próprio balcão, digamos 2020, e a empresa tem até 30 dias para fazer essa aceitação, a partir do qual, estando a certidão da Segurança Social e da AT correta, o pagamento é feito de forma, digamos, automática. E, portanto, a empresa tem que estar atenta não só à caixa do correio, como ir também muitas vezes ao próprio balcão para saber como está a aprovação, porque dentro dos 20 dias há de haver as novidades, digamos assim, e logo que o TA esteja disponível tem que fazer essa tal aceitação, que é uma coisa muito simples, é só fazer um certo e dizer aceita. Se não fizer, passar 30 dias de não haver resposta, a verba acaba disponível para esse apoio e passa para outro. Excelente. Helena. Bem respondido. Helena, força. Muito bem. Obrigada aos 3 pelos esclarecimentos prestados. Reforçar aqui aquilo que também já disseram, que os apoios não se esgotam no apoiar e, portanto, disponibilizar, nós fizemos aqui um anúncio também no chat, disponibilizar os contactos de e-mail das 3 entidades para poderem saber que outro tipo de apoios podem contar aqui para apoio às empresas. Reforçar ainda que está a ser constantemente atualizado o documento FAQ e, portanto, apelar a que consultem com frequência esse mesmo documento. Referir ainda que está previsto sobre a medida a apoiar rendas um outro webinar que vamos anunciar muito em breve e que será mais ou menos coincidente com a data de publicação do aviso. Eu estava aqui a ver, eu penso que é dia 3, corrijam-me se eu estiver enganada, será dia 3 de fevereiro. E pronto, despedir-me agradecendo uma vez mais ao Nuno, ao Fernando e ao Pedro e esperar poder contar convosco em próximas iniciativas. Obrigado e até à próxima.